dizer aqui uma coisa que salta à vista. Porque é que já estamos a ver imagens do Dubai com o lusco-fusco? Porque já é noite. Exatamente. Já são 7h37. Sim. Portanto, as imagens que estamos aqui a ver, não estamos a confundir nada, são imagens que chegaram há minutos, Exatamente. porque já está a cair a noite. E isso é importante para percebermos o timing, digamos, destas fotografias e também destas imagens. Depois, continuar a falar do Dubai. A agência France Press relata múltiplas explosões no Dubai. Isto significa o que significa, até porque é a agência France Press a dizê-lo e também vem em linha, Vânia, do que estavas a dizer, do Burj Khalifa ter tido um alerta e as pessoas foram encaminhadas para fora e foram retiradas do local. Ora, outras informações que posso dar, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, para além da informação que já vos dei, disse que mudar o regime é uma missão impossível, disse taxativamente isso, e disse que a retaliação iraniana é um ato de autodefesa. É ao mesmo tempo retórica iraniana, mas não deixa de ser uma maneira de ver de quem está a ser atacado. Okay? Não estou de todo nem a atacá-los nem a defendê-los, estou simplesmente a dizer o que foi dito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. António Guterres também já condenou o ataque dos Estados Unidos e também de Israel. E agora, fazendo jus ao que estavas a dizer, em Israel também há muito receio, e esse receio tem-se manifestado desde o momento em que ficou claro que os primeiros ataques foram realizados. E já aqui o disse, Israel, a população israelita está muito habituada a viver nesta realidade que não é real, ou que não parece que é real, que é permanentes ataques, permanentes ameaças. E por isso estas imagens vêm na sequência do que as pessoas em Israel fizeram logo no primeiro momento. Abrigaram-se em bunkers, abrigaram-se em estações de metro e já têm a sua vida minimamente programada. Eu vou dizer isto, enfim... Eles já estão habituados a isto. Estão muito habituados. Se há um país, uma população habituada a coisas deste género, a ameaças e a ataques e a bombardeamentos, é a população israelita. Estive há alguns anos em Israel e toda a gente me dizia com a maior normalidade que quando havia um alerta abrigavam-se onde podia, onde dava. Se estivessem na autoestrada, paravam o carro e iam para o prédio mais próximo para procurar ajuda. Para eles é normal, se posso dizer assim, normal, comum, não sei exatamente como é que é. Sei que numa situação de guerra, o que é normal e que é comum não tem nada a ver com o nosso dia-a-dia. Absolutamente nada a ver com o nosso dia-a-dia. Agora, é natural que as pessoas façam isso e procurem proteção, mas relembro, não é só Israel, é Israel, a Jordânia, a Arábia Saudita, Oman, que ainda não foi atacado, mas está na zona, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Qatar, portanto há muitos territórios com muitos interesses, com muita população, relembrando também outra coisa que já disse aqui. O Médio Oriente não é apenas um conjunto de países, é um mosaico de etnias, de religiões, de interesses, de falanges, de conflitos. É tanto um mosaico que são, na verdade, mosaicos em cima de mosaicos, camadas em cima de camadas. Já vem de tempos imemoriais as grandes imparidades que se sentem e que se vivem no Médio Oriente, as grandes sublevações e que não vão acabar hoje. De facto, a retaliação do regime iraniano a este ataque hoje, a mim surpreende-me pela sua rapidez e pela sua abrangência. Okay? Lembrando que houve um ataque não há muito tempo, há 8 meses. Houve um ataque à ameaça nuclear no Irão por parte das forças dos Estados Unidos que não teve este aftermath, ou seja, estas consequências. Houve consequências, houve barragens de mísseis, houve ataques múltiplos depois desses primeiros ataques norte-americanos em junho do ano passado. Nada como isto que está a passar hoje. Portanto, ainda mais imprevisível se torna toda a situação. Professora, o Francisco falava aqui bem da questão da religião e há algo que não podemos descurar. É a questão do Ramadão, que neste momento estamos em período de Ramadão. E que importância ou que relevo é que isso tem nestes ataques? É um grande relevo, como teve num primeiro momento na guerra do Yom Kippur, ser Israel atacado quando celebrava o Yom Kippur. Quando entra o elemento religioso, o problema ganha uma outra intensidade. No Ramadão nós percebemos que é visto como um mês, portanto, um tempo de sacrifício, desde logo físico, porque não se podem alimentar, não podem ingerir líquidos durante o dia, enquanto o sol está acima da linha do horizonte. Então isto significa o quê? Que é uma população que se remete ao jejum
à oração e, ao ser atacado, isto vai levar aquilo que se chama solidariedades de que são transfronteiriças. Como agravante, como o Francisco disse, nós ali temos vários Estados que ele enumerou, mas temos muito mais nações. Dentro do mesmo Estado há várias nações e dentro de cada nação há várias etnias. Então aquilo é um mosaico e um mosaico é um puzzle que nós sabemos, as peças estão lá todas, mas a diferença é essa, é estarem na ordem ou estarem na desordem. E neste momento a ameaça é que fiquem na desordem. E fiquem na desordem porquê? Por causa de uma interferência externa. É que algumas dessas peças tenderão a apoiar quem ataca. Professor Ivânia, eu tenho de interromper porque há novas informações e também com novas imagens. Estamos aqui para isso. Vamos vê-las. Agora. A informação tem a ver com o Kuwait. Estas imagens chegam-nos há literalmente segundos. O aeroporto internacional do Kuwait foi atacado e está encerrado. Está encerrado. O facto de estar encerrado não é propriamente uma surpresa, até porque grande parte do espaço aéreo de todos estes territórios já está encerrado há bastante tempo. Esta é a primeira vez que estamos a ver estas imagens. Estas imagens estão bastante escuras, mas dão para perceber que algo de anormal se passa. Estas são imagens do aeroporto internacional do Kuwait. O Kuwait, na verdade, é um pequeno estado que fica na confluência no final do Golfo Pérsico, mas estas, Levânia, também é a primeira vez que estamos a ver estas imagens do encerramento do aeroporto internacional. Professor, e o que é que nos diz este ataque ao aeroporto do Kuwait? É perigoso. E porquê é que é perigoso? Uma coisa é atacar bases em questão, estacionados militares norte-americanos, outra é as infraestruturas, por exemplo, como os aeroportos ou áreas civis. Isso pode jogar, se for o ataque com um míssil vindo, portanto, do Irão, isto pode virar todos aquelas lideranças naquela região do Médio Oriente contra o Irão e colocarem-se ao lado dos Estados Unidos e de Israel. Dos Estados Unidos, porque de Israel não há grande gosto para ficarem ao lado. Nós percebemos que uma das ideias da administração de Trump, num primeiro momento, com os acordos de Abraão, era tentar que vários dos países árabes reconhecessem Israel. E percebemos que a situação não foi assim tão fácil. Porquê? Porque há países que pensam que Israel pode representar uma ameaça existencial para eles. O problema é que Israel também vê o mesmo. Vê que o Irão e vários destes países podem representar uma ameaça existencial para Israel. E o que nós aqui percebemos é que estamos aqui perante ameaças existenciais. Primeiro que tudo do Irão e da manutenção do regime. Vai lutar pela sua sobrevivência porque considera que é uma ameaça existencial. E depois de Israel, porque Benjamin Netanyahu, quando foi a Washington, conseguiu convencer Donald Trump que verdadeiramente os Estados Unidos não tinham acompanhado devidamente aquilo que se chama a recuperação em termos de mísseis de Israel. Professor, permita-me interromper. Por esta altura, Donald Trump e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, como sabemos, estão ao telefone. Portanto, há aqui conversações, não sabemos ao certo o que é que estará a ser conversado, mas há, de facto, aqui conversa entre ambos. Esta é uma imagem publicada mesmo há segundos, esta imagem do primeiro-ministro de Israel. É o balanço. É o balanço, mas tendo em conta que a resposta do Irão tem sido tão rápida e lá está, tão extensa, como também disse já várias vezes o Francisco, o que é que pode estar aqui em causa? Não podem estar a equacionar novos ataques? Em termos reais, há um objetivo que está definido. Precisamos de saber, parte do objetivo é que foi atingido. O que é que se conseguiu verdadeiramente realizar? Para definir a nova estratégia, o segundo momento, o segundo passo, no sentido de o que é preciso agora atacar, onde é que os nossos objetivos não foram atingidos. E há aqui um dado muito importante. Esta população civil, como eu estou a dizer, portanto, está com medo do Irão. O Irão não é bem visto na região.
O Irão lidera os xiitas, mas não é bem visto. E porquê é que não é bem visto? Porque é visto também como uma ameaça e daí o medo de o Irão ter a capacidade nuclear, portanto, para produzir a bomba atómica, chamemos-lhe assim. O que é que podemos dizer nesta situação? Que tudo muda muito rapidamente e perceber-se que já é necessário estar a estabelecer um contacto direto entre os dois principais interlocutores deste ataque significa que é preciso percebermos o que é que atingimos, é preciso percebermos qual o passo a dar a seguir e, por exemplo, se Ali Khamenei não está neste bunker, em que bunker é que ele pode estar? Onde é que vamos poder atacar? E há um dado muito importante. Nós tínhamos percebido, falámos da outra vez, há muito tempo aqui, que o Irão tinha 2.500 mísseis de médio e longo alcance. Sabemos quantos ele utilizou, então faríamos uma subtração. Não é assim tão simples. O Irão conseguiu recuperar grande parte dos seus mísseis balísticos e por isso o ataque a Tabriz no norte. E aqui está a prova, não é? Que era um centro de produção dos mísseis. Não tinha nada com o nuclear, tinha com os mísseis. Professor José Filipe Pinto, muito obrigada pela sua presença e pela sua análise. Obrigado. Um bom fim de semana. Luís, passo-te entretanto a palavra. Vemos aqui imagens de Benjamin Netanyahu, ao que tudo indica mesmo ao telefone, com Donald Trump. Poderão estar aqui a traçar, deverão estar a traçar o plano para as próximas horas. O que é que te parece quando olhas para esta imagem que estamos a ver? É exatamente o que estamos a ver. Olha, eu posso dizer que há momentos o general da reserva Bradley Shawn disse que continuam os ataques a alvos específicos dos quartéis da Guarda Nacional e locais onde podem estar escondidos os líderes do Irão. Estas são palavras dele e também ele conseguiu confirmar que se registraram ataques aos silos nucleares que foram atacados em junho e que estavam estrategicamente cobertos com placas gigantescas de zinco para não ser detectados por satélites. Os ataques aos quartéis da Guarda Revolucionária têm sucedido esta manhã e o objetivo, e deve ser também a razão porque os dois líderes se encontram ao telefone, é saber quem é que já foi eliminado em relação aos líderes da Guarda Nacional e também aos líderes do Supremo do Irão. Portanto, neste momento há a perseguição total a elementos da Guarda Nacional e também do governo do Irão. Portanto, o objetivo é a eliminação desses elementos e depois deixar correr, digamos, o rio e saber onde é que a situação vai desaguar para que não haja tantos conflitos a nível regional, como já foi mencionado pelo professor e também pelo Francisco Penin, para que esta situação não se altere e não seja de facto um problema ainda maior do que aquilo que é e que possa sobrar para os norte-americanos. É uma situação que é extremamente complicada e muito difícil de poder analisar neste momento ainda quando ocorrem estes ataques todos que estamos a ver neste momento. Francisco, e há entretanto mais imagens a propósito destes ataques? Na verdade, as imagens que temos agora para colocar no ar no ecrã do Now dizem respeito a imagens que vêm dos Países Baixos, na Haia, onde um agrupamento de pessoas está a celebrar o ataque norte-americano. Ou seja, estas celebrações serão celebrações de ataques ao Irão. Portanto, a colocarem-se estas populações a favor dos ataques israelitas e Estados Unidos. E assim é que se percebe também porque é que iranianos que não estão a viver no Irão, que supostamente fugiram do regime, fora do Irão, se manifestam. Vamos a ver. É muito difícil, mas não impossível, e temos visto isso nas últimas semanas, que iranianos no Irão se manifestem nas ruas contra o regime. Eu diria que hoje isso é muito pouco prudente. Okay? Portanto, não estou a dizer sequer que isso está a acontecer ou não está a acontecer. Aconteceu nos últimos dias, aconteceu nas últimas semanas. Fora do Irão é normal, é comum, melhor dizendo do que normal, que haja estas manifestações, e esta acontece na Haia,
que é nos Países Baixos, onde os iranianos, e provavelmente iranianos de primeira, segunda, terceira geração, estarão a celebrar os ataques israelitas e norte-americanos. Até porque há informação, e a Al Jazeera tem publicado fotografias de celebrações no terreno, ao contrário de população iraniana a favor do próprio regime. Embora podemos duvidar sempre da veracidade dessas fotografias e dessa realidade, porque não fazemos ideia se isso é verdade ou não. Agora, estas, fora do Irão, passo a expressão, é fácil fazer manifestações destas. Dentro do Irão é que não é? As bandeiras iranianas que vemos ali, o símbolo é diferente do símbolo islâmico, ou seja, a oposição ao regime coloca o símbolo anterior persa, que é um leão. Este é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, iraniano. Vamos tentar ouvir e tentar traduzir. Eu sei que o Presidente Trump não gosta do acordo de 2015, mas isso prova a sua boa vontade, que nós não vamos avançar para armas nucleares. Em 2025, quando os Estados Unidos quiseram negociar para tentar encontrar uma solução para o que estava a acontecer, de novo nós aceitámos falar, entramos em boa fé nas negociações, conseguimos uma boa conclusão, mas o meu interlocutor do outro lado não conseguiu responder e agora atacaram-nos de surpresa. Tínhamos negociações graças à intermediação dos nossos amigos do Oman e outros. Muitas pessoas estavam a apoiar essas negociações e fizemos alguns progressos, mas agora atacaram-nos. Somos nós, iranianos, temos uma experiência negativa ao falar com os Estados Unidos. Nós nunca quisemos armas nucleares. Nós somos religiosos, temos convicções religiosas. O nosso líder supremo sempre considerou armas nucleares inumanas, não humanas. Nós não temos essas armas. Quero, no entanto, reafirmar mais uma vez que nós provamos a nossa boa-fé nas negociações e concluímos um acordo e estamos comprometidos, mas foi os Estados Unidos que saiu das negociações e a nossa experiência do ano passado e deste ano é essa. E estas foram as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Estavam a falar, tanto quanto eu percebi, com a BBC. E quando se diz, Eduardo, quando ouvimos dizer temos convicções religiosas, não temos armas nucleares, provámos que estávamos de boa fé, mas os Estados Unidos não o fizeram, mostra que ainda há aqui alguma margem para algum tipo de conversações ou isso está completamente colocado de parte por esta altura? Vânia, estas palavras do mostra que estamos de boa fé têm pouca adesão a uma realidade. O que é facto é que o Irão andou durante anos a financiar os grupos terroristas. Nem mais. E, portanto, essa boa fé é uma boa fé que no terreno não tem colagem. Obviamente, não significa nada este discurso. Apela ao tema da religião. O tema da religião é um tema muito importante, nomeadamente nos muçulmanos, e, portanto, está de algum modo a querer lançar um apelo à irmandade muçulmana, aos muçulmanos em geral, para apoiarem o Irão nesta guerra que eles querem transformar numa guerra religiosa. Não é uma guerra religiosa, é uma guerra contra um regime que ameaça Israel, que ameaça os Estados Unidos, que financia o terrorismo a nível mundial. É no fundo, um ataque a uma economia que também está debaixo de sanções, mas que mesmo assim encontra fugas, nomeadamente ao vender petróleo para a China. E, portanto, esse é o xadrez. E, portanto, o Irão teve a oportunidade durante muitos anos de abrir as portas, de mostrar, de facto, e de provar às comissões das Nações Unidas qual era o tipo de enriquecimento de urânio que estava a fazer e sempre se recusou. Portanto, isto não passam palavras de circunstância, Vânia, são palavras que, na realidade, valem muito pouco
e o que é facto é que estamos cada vez mais longe do encontro de um ponto de equilíbrio pela via diplomática. Não acredito na via diplomática com este Irão. Francisco, tens entretanto aí também novas informações a propósito do Muito Irão, rapidamente. precisamente. Sim. O Irão está a dizer que matou centenas de militares norte-americanos e está a reclamar que atacou 14 bases. Lembrando que há 19 bases no Médio Oriente que são dos Estados Unidos, ou que têm presença, em princípio, militar dos Estados Unidos. Esta é uma nova informação. O Irão está a dizer que matou centenas de militares norte-americanos e que atacou diretamente 14 bases norte-americanas. E essa informação, Eduardo, ainda não é confirmada, ou seja, não há oficialização de baixas norte-americanas, até porque isso também fragiliza a opinião pública relativamente a Donald Trump e àquilo que está a fazer, não é? Obviamente, os americanos não querem, no fundo, estão de acordo com algumas incursões militares americanas no estrangeiro, contrariamente àquilo que Trump tinha anunciado durante a sua campanha eleitoral. Atenção. Mas, quando começam a haver baixas, o povo americano não considera que é absolutamente desnecessário os Estados Unidos, em geral os americanos consideram que é absolutamente desnecessário os Estados Unidos intervirem na forma como intervêm tão intensamente numa série de conflitos a nível mundial. Evidentemente que Israel tem a proteção da grande comunidade judaica americana, que tem uma grande influência no mundo financeiro, nomeadamente em Wall Street, e, portanto, Israel é, evidentemente, um parceiro altamente protegido pelos americanos. Agora, a confirmação ou não das 14 ou das baixas é, neste momento, eu diria, relativamente irrelevante. O relevante é percebermos que o Irão conseguiu atacar uma série de países à sua volta, 9 países à sua volta. São muitos e países. a rapidez com que o fez, não é? A rapidez com que o fez. Ainda agora estou a receber imagens de zonas residenciais no Dubai, portanto considerado um safe haven no Médio Oriente, onde são visíveis incêndios em zonas residenciais, reflexo e consequência dos ataques com destroços de mísseis. O Kuwait, ainda agora vimos o aeroporto da capital do Kuwait completamente cheio de pó, portanto, no fundo, resultado de um ataque iraniano. E, portanto, o que é facto é que o Irão está a responder de uma forma muito mais belicista que aquela que era suposto acontecer, está a surpreender e, portanto, vamos ter que aguardar os próximos eventos e perceber quais vão ser as retaliações que os aliados, Israel e Estados Unidos, vão fazer.